A igreja no final da Idade Antiga. Nesta aula nós vamos falar sobre a volta da perseguição institucionalizada, o primeiro imperador cristão, a união entre Estado e Igreja, os concílios e a queda do Império Romano. Nesse período nós vamos ter aí algo até então não admitido pelos cristãos dessa época, principalmente os mais letrados, os mais experientes, os mais acadêmicos, que era a junção de teologia com filosofia. Mas por conta das heresias que começaram a surgir, lembrando que essas heresias, em sua maior parte, apareceu entre os estudiosos de Alexandria, pessoas que foram estudar teologia e filosofia na capital acadêmica do mundo da época. Então, era preciso usar a filosofia para combater essas teorias, essas ideias concebidas não só teologicamente, mas filosoficamente. Então, a filosofia vai ser usada para a defesa da fé. E aí cria-se um movimento chamado patrística, esse movimento criado pelos pais da igreja para combater essas heresias. Mas, ao contrário da filosofia grega, por isso até então que a filosofia não era admitida, por haver muita diferença sobre a prática cristã, a filosofia que vai ser usada pelos pais da igreja é uma filosofia com base na mensagem de Cristo. É uma filosofia com base na prática cristã. É uma filosofia com base na justificação das verdades da fé. E a partir dessa construção filosófica, os pais da igreja vão formular as suas ideias, as suas correntes, para poder combater essas ideias heréticas. Aquelas ideias heréticas que nós vimos na última aula, elas vão ser combatidas ferrenhamente, com vigor, com determinação, com fundamentação pelos pais da igreja. Porque, imagine aquilo que os apóstolos haviam pregado durante aí mais de 2 séculos, ser visto de uma forma diferente por aqueles novos líderes. Isso ia trazer um problema muito sério, e por não haver aquela percepção de identidade cristã atrelada à cultura, isso seria um grande problema para os cristãos. Mas os pais da igreja vêm aí suprir essa necessidade de mentoria que os cristãos tinham naquela época, e quando surgem esses líderes com ideias distorcidas, eles estão ali não só com a sua experiência de vida cristã, mas também com conhecimento acadêmico para poder refutar e poder garantir aos novos cristãos que eles teriam uma teologia coerente, condizente com a mensagem de Cristo. Mas esses eventos onde as heresias aparecem mostram, são provas do crescimento do cristianismo e da discussão no mundo acadêmico que havia sobre a prática cristã, e até mesmo aqueles princípios mais difíceis, mais obscuros de serem entendidos. Mas, como eu havia dito, esse crescimento da igreja, ele não é gratuito. E aí, nós vamos ter aí no final do século XIII, início do século IV, o que é chamado pelos historiadores a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos. Essa perseguição é desencadeada pelo imperador Diocleciano, que ele, assim como Domiciano, vai exigir, e isso por decreto, o culto às divindades romanas. Então, o cristão, ele estava ali exercendo o seu direito ao culto,
mas ele também, assim como ele tinha liberdade para cultuar ao seu Deus, ele tinha que cumprir com suas obrigações legais e atender aquilo que o imperador determinava, que era o culto às divindades romanas. E como os cristãos não se curvaram a isso, mais uma vez foram perseguidos, mais uma vez foram martirizados, e aí com o Estado totalmente empenhado a perseguir e matar todos aqueles que não obedecessem ao imperador. Mas aqui nós temos uma coisa muito importante que deve ser destacada, que o cristianismo, o seu crescimento, estava fora do controle romano. Isso porque o próprio sistema romano favorecia o crescimento do cristianismo. E esse sistema romano, que favorece o cristianismo, vai ser a derrocada do próprio Império Romano. Vamos entender por que o Império Romano, apesar de perseguir, sempre favoreceu o crescimento do cristianismo. Vamos pensar aqui. Eles tinham um vasto domínio territorial. Vasto domínio territorial. Então, as pessoas faziam negócios, compravam, vendiam, haviam os portos, haviam as estradas. Então, isso favorecia que o evangelho chegasse aos domínios romanos. Outra coisa era o sistema escravista romano. O sistema escravagista romano não é como se deu aqui na América. Os escravos, na época de Roma, haviam dois tipos de escravos. Aquele escravo que era fruto de uma conquista territorial e aquele escravo que era fruto de endividamento. Então, quando alguém se via endividado, ele se sujeitava à escravidão para pagar a sua dívida, ou quando ele era vítima de conquista territorial. Mas dentro do Império Romano, os escravos conseguiam até um status de importância. Para vocês terem uma ideia, se hoje eu, professor Marcelo, vivesse no Império Romano, eu seria um escravo, porque a função de professor era delegada a um escravo. Porque os romanos entendiam que qualquer trabalho manual ou braçal que não fosse o trabalho no exército era trabalho de escravo. O trabalho intelectual, a política, o desenvolvimento de estratégias para conquistar mais territórios, esse sim era um trabalho digno. Para vocês terem uma ideia, até quem cuidava do dinheiro era um escravo. Então, havia uma confiança por parte dos romanos no trabalho dos escravos. Então, essa confiança impedia que houvesse uma certa vigilância que favorecia o trabalho do cristianismo. Então, isso acabou sendo muito importante para o crescimento do cristianismo. Então, essa perseguição, ela vai ser uma perseguição ferrenha, uma perseguição dura, sim, mas ela não vai durar muito tempo, porque vai subir ao trono ou vai assumir o controle do Império Romano um imperador de nome Constantino. Ele não tinha simpatia com o cristianismo, mas também não era adepto da perseguição aos cristãos, mesmo porque a sua mãe era cristã. E ele vai se tornar o primeiro imperador cristão. Em 306, numa batalha pela disputa, uma batalha até interna ali, pela disputa pelo domínio do império, segundo o historiador Eusébio de Cesareia, ele ouviu isso do próprio Constantino, que ele teve uma visão, e que nesta visão aparecia um símbolo da cruz, e escrito assim: neste sinal vencerás. Usando ele
pintou aquele símbolo no escudo dos seus soldados e de fato ele venceu a batalha. Esse sinal era um estaurograma. Na realidade, o estaurograma é uma sobreposição de duas letras gregas, o tau e o rho. E aí dava essa imagem que Constantino vai colocar nos escudos dos seus soldados. E em 313, ele vai promulgar o Edito de Milão, em 13 de junho de 313. E o lema era um Deus no céu, um imperador na terra. E a partir desse Edito de Milão, o Estado romano se mantém neutro em relação a qualquer credo religioso, ou seja, o império não vai mais se envolver na questão religiosa. A questão religiosa acaba sendo algo pessoal de cada cidadão. Mas isso vai mudar completamente a história do cristianismo. Vai trazer aí uma percepção de visão cristã totalmente diferente, porque até então os cristãos se viam proibidos de fazerem os seus cultos, de professarem publicamente a sua fé. Então isso vai trazer aí uma mudança muito grande. Se nós pensarmos do ponto de vista do que estava acontecendo nos últimos anos, isso era uma questão de tempo. Vemos ali a expansão do cristianismo em Jerusalém e como isso vai para fora de Jerusalém, como chega ao Império Romano. Nós estamos falando aqui de 4 séculos. 4 séculos num contexto histórico é muito pouco tempo. Se pensar que a história vai trazer aí a pré-história com milhares de anos, a Idade Antiga, até chegar à Idade Contemporânea, nós estamos falando de séculos e séculos. E 4 séculos de história é muito pouco tempo. E o que o cristianismo conseguiu nesses 4 séculos, a ponto de minar as bases de um dos maiores impérios da história da humanidade, só mesmo por uma obra divina, para que esse ganho, para que esse ápice acontecesse. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre essa nova fase do cristianismo e de como as mudanças serão muito mais abrangentes e muito mais vão trazer aí uma ideia em que o cristianismo vai ter um salto, pelo menos se formos pensar na ideia de expansão, ele vai ter um salto que não teve nesses 4 anos de século. Essa aula termina e eu não vou, pelo menos nesse momento, passar a atividade. A atividade será na próxima aula. Muito obrigado.